capítulo 1. Sim. Sim. Diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Permaneceu lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem maridos. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo que nos campos de Moabe, lá nos campos de Moabe, que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado, e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: Ide, voltai, cada qual para a casa de sua mãe, que Yahvé vos trate com a mesma bondade com que trataste os que morreram, e a mim mesma. Que Yahvé conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, dizendo: Não, vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi respondeu-lhes: Voltai, minhas filhas, porque que haverias de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas. Parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos? Esperarias por eles até que crescessem? Renunciareis ao matrimônio? Não, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão de Yahvé pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto do seu povo, mas Ruth ficou em sua companhia. Disse-lhes então Noemi: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela, respondeu Ruth. Não insista comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua moradia, será também a minha. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yahvé me mande esse castigo e acrescente mais a este, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiu, pois, as duas e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou, e as mulheres diziam: Esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes: Não me chame de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e Yahvé me conduz de mãos vazias. Por que haverias de me chamar de Noemi quando Yahvé se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Somente até aí. Queridos, essa história eu creio que vocês já devem ter escutado muitas pregações sobre ela e de muitas formas, meios e maneiras já falaram conosco. Pode ir, Gabriel.
E o que me chama a atenção aqui é que um evento completamente diferente dos eventos que estão acontecendo hoje foi um evento que veio afligir uma família. E o evento foi um evento natural. E nós notamos hoje o que tem afligido as nossas famílias não tem sido por conseguinte ou eventos naturais. São eventos produzidos pelo próprio homem, como música, festas, criações e invenções que alteram até a nossa própria cultura, práticas e entre outras coisas mais. Dificilmente aqui onde nós moramos um evento natural tem atingido as famílias. Não que não venha atingir, o que é muito de comum aqui no nosso meio é o tempo de chuva, que aflige as famílias de um modo geral, pelo fato da cidade não estar preparada para receber essas torrentes de água. Mas assim, o evento natural que aconteceu lá foi a fome. Essa fome pode ter sido por seca e afligiu a família. Então o que eu quero destacar, de fato não são os eventos, porque hoje o que tem atingido as famílias são tantas coisas que na verdade têm atingido. São tantas coisas que têm atingido a nossa casa, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa parentela. Tantas coisas que chegam até nós e que tomam de surpresa. Porque se nós retroagirmos aí alguns anos do período em que os juízes julgavam a terra, como está ali no livro de Ruth, o período que os juízes julgavam a terra foi o período logo depois que Josué conquistou a terra. Moisés morre, Josué assume e Josué parte para conquistar a terra. Então não tinha se passado mais de 100 anos. Aquelas profecias que tinham chegado até o Moisés, Israel ficou sabendo, era que Deus iria conduzir eles a uma terra que mana leite e mel. Isso na linguagem de hoje quer dizer uma terra que ia dar bastante fruto, uma terra com bastante água, com bastante produto da terra. E naquele tempo, isso significava toda a estrutura daquele país e das famílias. Porque se tinha produto da terra, teria sustentabilidade. Não haveria uma crise financeira e um desespero total. Porque até então, o produto da terra era a base de todas as nações. Então a fome chega e desestabiliza todo mundo. A fome chega e deixa a família no desespero. E o que acontece? Noemi e Elimeleque tomam uma atitude. Hoje, a gente que lê a história, é muito fácil você falar assim, pô, Elimeleque deu mole, eu não tinha que ter ido para Moabe, porque Deus falou para não sair da terra, Deus falou que se tivesse peste, praga, fome, era para orar a Ele que Ele iria repreender. Mas aí falar é muito fácil, né? Quando a família está sendo afligida e essa aflição está na tua casa, às vezes a gente toma atitudes como a de Noemi e de Elimeleque, toma a primeira atitude que a gente tem como saída, como escape, e pega ela ali e parte pro abraço, meu irmão. Porque o país de Moabe não estava muito distante de Judá. Você vê que a história faz questão de dizer que eles eram efrateus de Belém. Belém estava do lado do Rio Jordão e Moabe estava do outro lado. Era praticamente atravessar o rio e andar uma distância daqui em São Gonçalo, você estaria nas terras de Moabe. Então essa caminhada para uma família que costumava caminhar, que certamente deveria ter algum animal, ou se não tivesse que ir andando aqui em São Gonçalo para matar a fome, até eu e tu, meu irmão. Entendeu? Até o Itu aqui, que tá ruim, mas em São Gonçalo tá bom, então vamos para lá. Se a gente não tem nenhum cabelo para montar em cima, nem uma mula, vamos andando mesmo. A gente anda hoje até quase lá no Rio, se a gente não aguentar a gente dorme e amanhã a gente está em São Gonçalo, é caminho de 2 dias no máximo. Quem tiver disposição talvez até chegue numa levada só.
Mas para levar uma família, caminho de 2 dias para matar a fome, vou partir, é para lá. Eu estou no sufoco aqui, como é que eu não vou para lá? É por isso que eu digo que criticar eles é fácil, mas poxa, quem não partiria a pé daqui para São Gonçalo? Quem não iria para lá? A fome chegou, meu irmão. A aflição chegou dentro de casa. O momento da adversidade chegou. Agora, o que me chama a atenção é que tem fatos isolados que chegam numa casa só. Mas esse problema chegou para todos em Judá. Não foi só para aquela casa. Mas engraçado que a história bíblica ela se prende do Elimeleque e na Noemi. De fato, eu confesso, eu não sei porque a história bíblica pegou somente os dois. Se o historiador pegou os dois e ele sabe da questão da fome em Judá, ele tinha acesso a muita gente, ele poderia dizer sobre muitas outras famílias. Eu não sei se ele queria falar algo isolado sobre aquela família, ou se ele está querendo dizer algo isolado sobre aquela família, talvez ele esteja querendo falar de uma atitude errada do Elimeleque e da Noemi. Ou talvez ele queira mostrar que Elimeleque e Noemi foram os únicos que tiveram coragem de partir para lá para tentar salvar a família. Meu querido, como eu falei, criticar o Elimeleque e a Noemi em virtude do direcionamento de Deus em não deixar a terra é muito fácil, eu não estava vivendo. Mas o que me chama a atenção é que os dois estavam preocupados com a família. Se a atitude estava certa ou errada, eu não quero lançar críticas, mas os dois estavam tentando dar uma solução para aquela família. E no momento da adversidade, eu e você precisamos buscar uma solução. A gente não pode ficar parado. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar vendo a banda passar, não. Aqui está contando a história da Noemi e do Elimeleque. Eles fizeram alguma coisa. Eles partiram para Moabe. Aconteceu do cara morrer em Moabe. Olha só que parada, cara. O cara morre em Moabe. E ela não volta com seus filhos para Moabe. Pelo contrário, quem conhece de história de Israel sabe que ir para Moabe não era muito interessante. Não seria bom ir para Moabe. Era melhor ter caçado alguma coisa dentro do país de Israel. Mas eles foram para Moabe. A atitude não foi a das melhores. Embora dentro do coração queria tomar uma atitude. É bonito no coração o querer tomar uma atitude, ainda que ela não seja uma das melhores. Mas isso é muito interessante, que se tome uma atitude. E se a atitude for errada, volte atrás. Elimeleque, ele morre lá em Moabe. E aí a Noemi era para ela ter despertado, ela não despertou. Porque Moabe, ele se tornou uma referência ruim naquilo que se tange a relação do homem para Deus. Embora Moabe sendo filho de Ló, Ló era sobrinho de Abraão, ele sendo parente de Abraão, ele não se tornou uma boa referência. E Elimeleque, ele morre. E acontece algo de ruim, tanto pro Malom quanto pro Quilion, que eles tomam mulheres para se casarem lá na terra de Moabe, e eles se casam em Moabe. Eles tomam esposas em Moabe. E aí o que acontece? Malom e Quilion também morrem em Moabe. Isso assim, toda vez que eu paro para refletir sobre essa história, em se tratando de Moabe ter se tornado um adversário de Israel, depois que eles vieram para possuir aquela terra, morrer em Moabe não é bom, morrer em Moabe não é interessante, morrer em Moabe não é nada legal. Aquela mulher, ela, para tomar uma atitude com bastante veemência e voltar para a terra de Judá,
teve que haver hoje, na nossa linguagem que se usa, uma pessoa trabalhando, ou seja, um missionário, porque nós lemos aí que ela ouviu que o Senhor tinha dado pão na terra de Judá. Ela sozinha não voltaria, porque ela estava procurando um escape. E um escape, às vezes, ele simplesmente pode ser um escape para aquela coisa momentânea, tanto que é um escape, e não uma coisa contínua. Ter ido a Moabe talvez poderia ter matado a fome, mas deveria ter regressado. Ela não regressou. Ela permaneceu em Moabe, ela perdeu o marido e os 2 filhos. A casa dela desestruturou. E nem assim ela tomou uma atitude. Precisou de um missionário ou uma missionária avisar ela e dizer: olha, o Senhor visitou Judá e Ele já deu pão à sua terra, volte para lá. E ela pega e diz assim: levantar-me-ei e irei voltar para a minha casa, irei voltar para a terra de Judá. A órfã, ela inicialmente ela tenta voltar, mas Noemi pega e diz assim: porventura tenho o filho do meu ventre, para que pudesse nascer e vocês tomar como marido? Não tem. E ainda vocês iam se privar do casamento esse período todo, até a criança nascer? Nunca. Eu vou voltar para minha casa. Volte para a casa dos seus pais, fique aí, constitui a sua família. E a órfã recebe essa palavra e volta. A Ruth, ela disse que não, que me faça Deus assim e outro tanto, se alguma coisa vier me afastar de ti. Eu não vou me afastar de ti. Aonde tu vier morar, eu também vou morar ali contigo. O teu povo também será o meu povo, e aonde você morrer, eu também vou morrer e serei sepultada, e o teu Deus será o meu Deus. Aquela mulher tomou uma atitude muito bonita com a Noemi. Mas deixa eu te falar um negócio, cara. A atitude errada de Elimeleque fez a mulher perder ele e os 2 filhos. A gente precisa pautar, visualizar e entender quais são as atitudes que a gente tem que tomar com respeito à nossa família. No meio do desespero, a gente tem que parar e conversar, porque Elimeleque não deveria de fato ter ido para a terra de Moabe. Eu não quero criticar Elimeleque, eu quero me abster dessa crítica, mas a história bíblica e a história judaica mostra que ele nunca deveria ter ido para Moabe. Ele ter ido para Moabe, lá em Moabe morre ele e os 2 filhos, e a mulher fica no marasmo, fica no osso do caroço. Se esse homem fica em Judá, eu não sei o futuro dele, qual seria, se ele morreria ou se ele não morreria. Mas se ele morresse em Judá, ele não estava morrendo numa terra estranha, entende isso? Ainda que ele viesse morrer, porque talvez alguém possa dizer assim: ah, se ele tivesse ficado, não teria morrido. Talvez teria morrido também, mas não morreria numa terra estranha. Morrer em Moabe significa morrer numa terra de adversário, significa estar habitando em um lugar e vivendo com um povo que não serve a Deus. Morrer em Moabe não é nada interessante, cara. Assim, numa linguagem evangélica de ser, morrer em Moabe pode-se entender o seguinte: morrer distante de Deus, entendeu? Não que talvez você vá a um lugar onde ninguém sirva a Deus, que você não consiga ficar na presença de Deus, mas geralmente o meio sempre muda as pessoas, geralmente o meio sempre conduz o ser humano de acordo com aquilo que lhe é apresentado. E morrer em Moabe não é nada interessante, e aquela família foi destruída indo para Moabe, e eles morreram em Moabe. E aí, meu irmão e minha irmã, tem tantos eventos acontecendo aí afora que aflige a minha casa e a sua, e aflige diretamente, e às vezes nós tomamos atitudes que não são boas para a nossa casa, ou às vezes nem atitude tomamos. Elimeleque pelo menos caçou alguma coisa, Elimeleque tomou um posicionamento, Elimeleque olhou e eu vou fazer alguma coisa, senão a gente vai morrer. Por isso que eu falei, eu quero me abster da crítica ao cara, mas que a vida dele sirva de exemplo a mim. Que quando chegar uma aflição dentro de casa,
Eu tenho que fazer alguma coisa, mas se possível, a coisa certa. Entende isso? E nenhum de nós aqui estamos privados das aflições dentro do nosso lar. Quer seja um evento natural, ou quer seja algo que foi criado pelo próprio homem. Então, meu irmão, se você está sendo afligido, tome uma atitude, mas pense na boa atitude. Coloque os pingos nos is, pese na balança e procure entender que se for pegar a chave e colocar aqui, qual é o resultado dessa chave aqui? Ou qual é o resultado dessa chave onde ela estava? Ou qual será o resultado da chave do outro lado? Vamos parar e analisar qual é a melhor atitude a ser tomada. Vamos conversar, vamos dar um tempo, porque daqui em São Gonçalo é 2 dias. 2 dias de fome, ninguém morre de fome em 2 dias. Porque talvez eu esteja olhando, olha, eu preciso dar o meu jeito de chegar até lá. É só 2 dias. De repente segura esses 2 dias de fome aí, mas toma a atitude certa. Pensa, conversa, fala, 2 cabeças traz uma solução melhor do que uma cabeça só, entendeu? Porque de repente a minha é uma, a sua é outra. De repente a ideia dos 2 serve até para pesar se é aqui ou se é ali, e qual será o resultado daqui ou aquela outra. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque eles fizeram o que deu na teia. 2 dias de caminho mata a fome. Tá, mas morreram. Será que no meio da adversidade eu tenho que tomar a atitude rápida? Não é jogo de futebol nem nada, ninguém aqui é Romário na área, só o Romário que tem aquela habilidade, ele lançou, bateu, dominou o gol. O resto era tudo araques, são araques até hoje. Mas em se tratando da família, a gente precisa pautar e pesar na balança, cara. O que é legal. Família envolve uma estruturação de alma, mexe com o nosso ser. Família envolve mãe, pai, filho, marido, esposa. Família é algo assim que a gente larga dinheiro, a gente larga riquezas, a gente larga benevolência pela família, pela casa. A família está em primeiro lugar, cara. Família mexe com a gente. Pela família nós fazemos tudo. Então vamos fazer, vamos pensar, vamos, peraí, o que está pegando? É uma fome? É uma música? É uma influência? É o que está vendo? O cara fez uma bobagem, velho. Mas eu até digo que foi bonito que o cara fez, caçou um jeito, né? Mas ele fez a coisa errada. Que ele sirva de exemplo para mim e para você, para a gente não fazer a coisa errada, para a gente fazer a coisa certa. Deixa eu te falar um negócio. Eu estava aí cheio de pensamentos sobre uma teologia maneira da revelação de Deus ao ser humano. Pô, assim, bastante legal. Não que eu não venha falar sobre isso. Talvez eu fale domingo, ou em algum momento oportuno nós vamos falar sobre isso, certamente. Mas quando eu fui tomar banho em casa, a gente brincou o dia inteiro lá na minha rua, amarramos uma rede, ficamos jogando vôlei e encarnando um no outro. Aquela galera da minha família, sobrinha, peça, irmão, cunhado, e a gente bota pilha, muito fácil, é fácil, e não sei o quê, aquela coisa legal e tal. Mas eu já estava no meu coração com algo preparado para falar aqui hoje, entendeu? Na verdade eu sempre tenho algo para falar, mas quando eu fui tomar banho, o Senhor falou comigo assim, a Ruth. Eu falei, mas o que tem a Ruth? A gente fala da Ruth hoje, vai ser legal. Eu, tudo bem, então eu estou falando da Ruth aqui, meu irmão. Eu não sei se já tem uma aflição, se tem, pesa. Se não tem, fique preparado, não que seja uma profecia do mal. Mas Jesus mesmo disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas, poxa, não dá mole não, se anima. Porque eu já venci o mundo.
Ele diz assim que o justo padece as aflições, mas Deus livra de todas. Ou seja, nós vamos padecer aquele momento, daquela agonia, daquela coisa toda, mas Deus vai nos livrando. E você sabe qual é o meio que Deus nos livra? É o meio das nossas atitudes, cara, do nosso pensar. Você já viu que às vezes nós não desprendemos tempo para pensar sobre alguma coisa nossa, para fazer? A gente deixa o dia passar, a gente não senta para bater um papo, poxa, tá pegando aqui, ó. Vamos dar um jeito nesse negócio aqui que tá dando ruim. A gente deixa aí, a gente fala, vamos fazer, sei lá, entende? Mais ou menos assim, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano acorda, vai trabalhar, come, volta, fala meia dúzia de besteira, olha para a televisão, dorme. Acorda no outro dia, toma um café, sai, almoça, faz os trabalhos, volta, chega em casa cansado, tô muito cansado hoje, me abuguei com isso, com aquilo, dorme. E assim, direto, cara. Eu estou falando de mim mesmo, eu estou cheio de coisa para tratar que não trato, que não coloco os filhos nos filhos, entendeu? Que não arrumo um negócio que tem para arrumar, e a gente vai deixando o negócio ir. Isso às vezes traz sabores, cara, e talvez seja tarde, e talvez até alguma atitude tome e seja errada. Daqui a pouco o Elimelec está morrendo, o Malon e Quilion também, e ninguém resolveu nada. Entendeu? E às vezes a gente fica aí de bobeira, dando mole pro azar, entendeu? E só se lamentando. Agora, se o camarada deixou esse negócio escrito aqui, eu creio que foi inspiração divina, pode ser outra coisa. E nota-se o seguinte, eu dei até uma teimada no banheiro, eu falei, poxa Jesus, eu estava vindo de falar de evangelho, vou ficar contando história. Mas essa história tem tudo a ver com o evangelho, né, cara? De tomar atitude, de cuidar da casa, de proteger a mulher, de guardar os filhos, no meio da aflição e tal. Isso aqui tem tudo a ver com o evangelho, pô, essa parada aqui é evangelho, cara. Eu queria contar alguma história de Jesus fazendo alguma coisa, mas a parada está aqui, a história vale. Essa história bíblica aqui está valendo. Agora, o que me chama também muita atenção aqui é que no momento da adversidade total, onde a casa caiu para Noemi, e ela estava já no osso do caroço da miséria, por conta de uma atitude errada, o missionário, entre aspas, né, ele pegou e anunciou a essa mulher, e essa mulher teve fé. Você já viu que às vezes o que aguça a nossa fé, cara, não é muita coisa? Às vezes a gente não precisa de muita coisa para aguçar a nossa fé, porque o cara disse assim, ó, deu pão lá, acabou, eu vou embora porque tem pão lá, eu já estou indo. E o pão, gente, representava o alimento do dia, de cada dia, não era riquezas e nem farturas. A mulher se contentava simplesmente com o pão. Quando ela retorna, é o tempo de colheita, a coisa estava muito mais além do que ela esperava, entende? Então, irmão, essa palavra aqui é de muita esperança. É uma palavra muito bonita, porque a mulher perdeu a terra, perdeu a casa, perdeu filhos, perdeu tudo. E agora a Ruth resolve voltar com ela. Eles morreram em Moabe, uma atitude muito ruim. E digamos assim, morrer em Moabe, caramba, seria uma das piores coisas. Mas a mulher volta de Moabe, ela encontra forças para sair dessa terra com uma única palavra. Isso é muito importante, porque você e eu, a gente não pode deixar de falar, cara. A gente tem que falar, entendeu, Ita? A gente tem que pegar e falar. Olha, Deus pode mudar. Cara, Deus pode te libertar. Deus pode fazer, a gente tem que falar. E às vezes a gente não precisa falar muita coisa, não. O cara aqui que o cara disse lá pro centurião. O centurião ouviu falar que Jesus estava ali, coisa e tal, ele andou.
Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus se direcionou a ele e falou assim: Jesus, vou te falar a real, eu estou todo errado, eu estou todo ruim. Eu não sou digno nem que tu entre lá na minha casa, porque vou nem comentar, deixa eu quieto da minha, mas fala só uma palavra e o meu servo vai estar lá em casa. Assim, uma humildade bem legal. Ele reconheceu quem ele era e ele disse assim: poxa, esse Jesus aí, cara, ele é divino. Eu acho que eu não sou digno que ele entre nem dentro da minha casa, mas diga só uma palavra. Então, uma palavra que fez com que aquele homem tivesse a cura do servo. Com uma palavra, o Senhor disse assim: haja luz e houve luz. Com uma palavra ele disse: haja o firmamento e houve o firmamento. Precisou da palavra para Jesus vir aqui. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela tem muita importância nesse mundo, nesse cosmos em que vivemos. E você precisa pronunciar, você tem que dizer: olha, Deus vai dar um jeito, cara. Você tem que falar. Olha só, o caso da Noemi estava bravo, cara. O marido e os 2 filhos já tinham morrido já. Mas uma palavra fez aquela mulher acreditar. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma palavra fez aquela mulher acreditar. O negócio dela estava ruim. Ela está em Moabe, ela está sem marido, sem os 2 filhos, mas uma palavra foi proferida. E eu quero proferir, já que a Bíblia me orienta a dizer isso, eu quero proferir: Deus vai resolver. Eu quero proferir: Deus vai dar um jeito. Eu creio. Eu quero proferir: Ele tem a solução. Eu quero proferir: se agarre nessa palavra, porque aquela mulher já não tinha nem mais marido e nem filhos, mas ela ouviu uma palavra e ela se colocou de pé. Cara, no meio dessa adversidade você tem que se colocar de pé. Se colocar de pé, você sabe o que significa se colocar de pé? Se colocar de pé não é só se levantar, não. Se colocar de pé é não se conformar com aquela condição. Se colocar de pé é ter certeza que Deus vai mudar. Se colocar de pé é receber a palavra e dizer assim: eu vou então. Eu vou, porque Deus é comigo. Eu vou porque Deus vai dar jeito. Eu vou, estou sozinho, eu estou indo. Eu estou indo, mas eu estou indo baseado na palavra, em que Deus vai mudar a história e que Ele vai trazer uma solução e que Ele é poderoso, capaz e suficiente para isso. Então eu vou debaixo dessa palavra. Aleluia. Eu libero a palavra, meu irmão. Estou dizendo: Deus vai resolver, Deus vai trazer a solução. Deus vai mudar essa história. Ele pode. Ele pode. Eu e você não podemos, mas Ele pode. Mas o que Ele quer de mim e de você? Que nos coloquemos de pé mediante a situação. Ficar sentado é se conformar com tudo, é dizer: é assim mesmo, e agora? Eu não tenho força. O que poderia ser feito eu já fiz e ninguém mais faz nada. Mas Ele pode, Ele faz. Ele é poderoso. Ele é suficiente. Aquela mulher voltou. Quando aquela mulher voltou, ela voltou na esperança de encontrar o que lá, gente? Só o pão. Só aquilo que tinha por necessidade dela cotidiana. A mulher queria só o pão. Mas você sabe o que ela encontrou quando ela se colocou de pé? Às vezes só falta a gente se colocar de pé, cara. Ela chegou lá, era tempo da colheita. A terra de Israel não tinha sido só visitada com pão, não. Era tempo de colheita, a terra estava produzindo. As espigas estavam fartas e abastadas. Quando ela chega lá, deixa eu falar um negócio para você. Ficar de pé e voltar não é mole não, meu irmão. Você sabe por quê? Porque a rapaziada, quando viram a Noemi, disseram assim: não é esta Noemi que saiu cheia e está voltando vazia? A crítica logo chega, o dedo aponta. E alguns dizem assim: voltou em estado de vergonha, voltou envergonhada, voltou desmoralizada. A turma, para falar bobagem, meu irmão, toda hora tem. Deixa eu te dar um papo. Você tem que ter estrutura para isso, cara.
para ouvir as pessoas falarem, entendeu? Porque a galera vai falar, tem que ter estrutura para receber essa palavra negativa e você não deixar com que ela abale as suas estruturas, não deixar ela mover e desmontar aquela palavra de fé que te fez se colocar de pé. Porque a galera vai apontar o dedo quando te vê de pé. Porque enquanto tu estiver sentado, conformado, ninguém vai falar nada. Mas quando se colocar de pé, a turma vai dizer, não é este aí, e agora? Olha aí, tá vendo? Eu não falei? Meu irmão, agarre na palavra do Senhor que diz que Ele pode, porque operando Deus, quem impedirá? Para Deus não há impossível. Não há ninguém que possa detê-lo. Ele está sentado sobre o globo da terra. E sabe qual é a próxima frase? Cale-se diante dele toda a terra. Ele é poderoso para qualquer coisa. O Salmo 46 diz assim, que ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos, ou seja, fique tranquilo, e sabereis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado no meio do meu povo. Meu irmão, Deus há de ser exaltado no meio dessa calamidade ou dessa opção de escolha errada por conta de uma adversidade. Mas a palavra é esta, é de orientação e de força e de ânimo, porque quando se colocar de pé você vai se deparar não somente do pão cotidiano, da solução diária e momentânea, agora e aqui, mas a abundância de espigas representa a resolução do problema e a garantia de vida. A abundância de espigas é uma garantia de vida na presença de Deus na sua terra, na terra que Ele escolheu que você viesse habitar. Meu irmão, prepare as suas estruturas para as críticas, para o dedo. Ouça isso e a tua alma viverá, porque o dedo e a crítica vão aparecer. Mas prepare as estruturas, você sabe por quê? Porque Noemi chegou nos campos e a terra estava farta. Ruth saiu a colher e ela colhe diariamente no campo de Boaz. E Boaz, ele pega e diz assim, olha, para os coletores, para quem estava fazendo a colheita, deixa cair as espigas, porque tem pessoas que estão colhendo as espigas que ficam para trás. E todo dia a Ruth voltava para casa farta. Ou seja, essa fartura representa a resolução do problema e ainda tinha sobra. Ela simplesmente se colocou de pé. E o que acontece? A terra de Judá é a terra que tinha uma lei sobre ela, que era a lei de Yahvé. Eu já falei isso para vocês, que a terra, uma vez pertencendo a uma tribo, nunca poderia pertencer a outra. A terra, uma vez pertencendo a uma família, nunca poderia sair daquela família. Aquela família de Elimeleque perdeu a terra, mas a lei de Israel dizia que ela deveria ser devolvida. E procuraram um remidor para devolver a terra. Tinha um remidor próximo, mas ele não quis. E Boaz, ele quis remir a Ruth, e ele casou-se com a Ruth. Boaz era um homem muito rico, ele era o dono daquela fazenda. A atitude daquela mulher em voltar trouxe riqueza para a família, trouxe riquezas tremendas. E a reversão do quadro foi tão interessante em dois aspectos. Um aspecto é o seguinte: Noemi teve uma família restabelecida. E por que eu digo muito interessante? Porque isso remete a um exemplo anterior em que Raabe, ela gera Salmão a Boaz. Salmão era filho de Nasson, Nasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Pérez, Pérez filho de Judá. E o Boaz era filho de Raabe com Salmão. Quando a Ruth casa com Boaz, ele gera um filho. Sabe qual é o nome do filho? Obed.
Olha só a riqueza na família voltando, a família sendo estruturada novamente. O filho é Obed. Você sabe quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi foi pai de Natã. Natã foi pai de Jesus. E se você consegue entrar na pegada, se colocou de pé, a família foi completamente estruturada, e dessa atitude veio Jesus chamado Cristo. Nessa atitude que você tomar, deixa eu te dar um papo, Jesus chamado Cristo vai chegar, cara. E onde ele chega, velho? Ele resolveu a nossa vida pecaminosa, ele não vai resolver isso. Ele resolveu o que era mais difícil, eu e você ser salvo. Ele tem poder para resolver qualquer coisa, porque ele é Senhor, e todo o poder foi dado a ele. Capítulo 28 ou 26 de Mateus, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Aleluia. Entendeu? Então ele de fato tem todo o poder nos céus e na terra. E ele te dá poder, vê se você entende aí agora, para pisar em serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não nos causarão dano algum. Talvez a serpente, o escorpião, essa problemática que você está vivendo aí, cara, mas Jesus te dá poder para pisar em serpentes e escorpiões, cara. Então pise e não tenha medo. É a profecia do Salmo 91. Calcarás o leão e a áspide, pisarás do filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, meu amado. Você está em cima de leões e de serpentes e escorpiões, mas nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão com as suas mãos, para não tropeçar com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou. Aí você sabe qual é a palavra? Você pisando em leão e áspide, a adversidade da vida. Ele diz assim também: eu livrá-lo-ei, poluei no alto retiro, porque reconheceste o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ô meu irmão, fica de pé, cara. Aleluia, Deus. Fica de pé, porque a palavra já foi liberada. Aleluia. Fica de pé, cara. Fica de pé mesmo. Glória a Deus. Porque Deus é suficiente, é capaz e é poderoso para isso. É poderoso. E deixa eu te falar mais uma coisa. Se tu ficar de pé, tu vai trazer gente da terra de Moab contigo ainda. Sabia? Se tu ficar de pé, o povo da terra de Moab, como eu falei, que era uma terra não muito interessante, em um povo que não servia a Deus, embora sendo filho de Ló, foi resgatado pelo fato, em se tratando de alguém ter pregado ou anunciado, da maneira que quiser entender, mas alguém falou a Noemi que o Senhor tinha dado pão. Quando ela se coloca de pé, ela traz Ruth a Moabita. A Ruth a Moabita não pertencia às famílias de Israel, ela era moabita. Mas você sabe o que aconteceu? Quando ela veio, ela se casa com Boaz. Boaz era filho de Raabe. Olha só, Raabe era uma mulher prostituta de uma terra chamada Jericó, que era a antiga Cananeia, onde eles estavam habitando. Era uma mulher que não valia uma prata, Ruth de terra estranha. Mas elas voltam e se encontram com esse Deus de Israel. E agora Ruth, ela passa a pertencer à família de Jesus, porque ela gera Boaz. Ela gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Davi Natã. De Natã sai Jesus chamado Cristo. A mulher era de Moab, cara, mas Noemi se colocou de pé e ela foi inclusa na família de Jesus. A tua atitude ainda vai trazer pessoas para a família de Jesus ainda. A tua atitude ainda vai mudar a história da tua casa e vai ser uma resolução por completo. Se coloque de pé agora de fato em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E vamos fazer uma oração. Eu quero orar contigo, cara. Quero orar com você. Uma oração simples. A história, ela é muito bonita, né? Tenho que inventar em cima da história, ela fala por si só.
E ela serve como aplicativo, porque qual a família que não sofre adversidade, né? Não há. Então, essa história de Ruth, eu acho que ela cai bem em qualquer momento. E meu amado, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí nessa hora. Que você orasse pela tua casa, orasse pelo teu marido, pela tua esposa. Eu gostaria que você fizesse isso sim. Começasse orando pelo teu marido e pela tua esposa. Pode começar a orar. Ora pelo teu marido, pela tua esposa. Ora por ele e por ela aí agora. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Sim, Deus, sustenta, guarda, livra de todo mal. Não deixa tomar atitude errada. No meio da adversidade, nos ensina a ter domínio próprio e temperança para colocar na balança as atitudes. E qual será melhor a ser tomada? Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Guarda, Senhor. Conduza. Não deixa desanimar. Não deixa ser afligida e nenhum tipo de aflição, Senhor, possa fazer com que ela venha a desistir nunca, ó Pai. Mas guarda. Guarda o pensamento psicológico. Guarda a alma. Guarda o ser por completo. Guarda o entendimento. Guarda o coração. Guarda tudo, Senhor. Toma nas tuas mãos. Toma, Senhor, toma. Eu queria que você orasse pelos seus filhos agora. Ora pelos filhos. Ora por eles. Peça a Deus pelos filhos. Peça a Deus para guardar, para livrar de todo mal. Satanás fica de olho nos nossos filhos. Peça a Deus para não deixar ele colocar as mãos, não. Peça a Deus para não deixar ele botar as mãos. Peça a Deus para não deixar ele colocar as mãos. Peça a Ele. Ore e peça a Deus. Peça a Ele. Deus vai ouvir a tua oração. Eu não tenho dúvida, não. Satanás está querendo aprontar, mas peça a Deus agora, peça. Tenha fé. Baseado nessa palavra, peça a Deus para guardar, para livrar de todo mal. Eles precisam da nossa cobertura de oração. Os nossos filhos precisam disso. Faça isso agora. Proteja a tua família. Seja um sacerdote, a sacerdotisa da sua casa. Ocupe essa função de ter a responsabilidade de orar por eles. Ocupe essa função. Ore pelos seus filhos. Tome nas mãos, Senhor. Guarde. Ore pelos seus pais agora. Ore pelos seus pais. Ore pelo teu papai, pela tua mamãe. Ora por ele. Porque fazendo assim você está protegendo a tua família, a tua casa. Proteja os nossos pais, Senhor. Guarda os nossos pais. Livra eles de todo mal. Dê entendimento. Dê saúde na velhice. Dê prazer de viver, não deixa eu perder o prazer de viver, não. Dê prazer na vida, Senhor, porque tem prazer na vida que há em Ti. Dê vida aos nossos pais, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Toma eles nas suas mãos, dê saúde. Ore pelos seus irmãos agora. Ore pelos seus irmãos. Peça a Deus pelos seus irmãos. Guardar. Cada um tem um jeito diferente do outro, a gente sabe. A gente tem irmão que é mais quieto, a gente tem irmão que é mais falador. A gente tem irmão que não toma nenhuma atitude para nada, a gente tem irmão que toma atitude demais. Ora por eles aí agora, olha pelos seus irmãos. Os seus irmãos precisam desse teu carinho, desse teu amor, da tua oração. Os seus irmãos precisam disso. Eu confesso que eles vão ficar felizes de saber que você está orando por eles. Você sabe isso?
Peça a Deus por toda a tua parentela, cunhados, filhos, primos, avós, todos os parentes. Peça a Deus agora para guardar a tua família, tuas filhos, os parentes. Peça a Deus. Toma, Pai, nas tuas mãos. Toma a nossa família, ó Deus, nas tuas mãos. Toma a nossa casa, a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te pedir um negócio. Depois, por cada pessoa que você orou, depois você, se você não puder ver, telefone para ele e diz assim: eu orei por você hoje, lá na igreja. Se você ver, fale pessoalmente, mas fale. Fala assim: pai, eu orei por você, mãe, eu orei por você, irmão, eu orei por você, irmã, filho, filha. Fala para eles que você orou por eles hoje. Isso vai te fazer bem para você e para eles. Pode ter certeza disso. Conte para eles que você orou. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa nesse negócio aí. Alguma coisa vai acontecer. Depois você diz: olha, eu orei de meu coração. Que é Deus com você. Para se guardar, para você falar isso com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Deus, eu preciso. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus,
és o nosso Senhor. Ó Deus de paz, Senhor, queremos te dar graça, Senhor, porque toda a pureza, Senhor, que mora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi o que nos alcançara. Toda dádiva, todo dom perfeito foi aquilo que tu enviara, Senhor, diretamente aos nossos corações. E se hoje te conhecemos, ó Deus, é porque tu quisera, Senhor, que viemos te conhecer. Ó Deus de paz, muito obrigado, Senhor, porque somos apenas velhos mortais, condenados à morte, mas o teu amor nos salvou, o teu amor nos trouxe vida, o teu amor nos trouxe dignidade, o teu amor nos trouxe direito. A tua compaixão para conosco é tremenda, porque ainda que andamos por caminhos tortuosos, tu continua a nos amar e a nos buscar, e a nos abraçar e a falar conosco que tu nos ama. Ó Deus de paz, Senhor, então somos gratos, Senhor, por esse amor que foi manifesto da tua parte pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer ao Cristo Jesus por cumprir a vontade do Pai para que pudéssemos estar hoje aqui em tua presença, ó Pai, dizendo Abba Pai, dizendo Paizinho, Pai querido. Muito obrigado, ó Cristo Jesus. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que tu enviara através do teu Filho, que hoje é derramado sobre os nossos corações, esse Espírito que nos vivifica, que nos ergue, que nos dá luz para caminhar, que faz com que nós venhamos ter ousadia e ter certeza da nossa salvação na pessoa do Senhor Jesus, e que nos consola nos momentos de adversidade. Queremos te louvar, ó Espírito Santo. Queremos te agradecer, ó Espírito Santo, por interceder por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que não saibamos orar, ainda que não saibamos direcionar a nossa voz e a nossa petição ao Eterno. Tu entra como mediador da nossa oração, fazendo com que Cristo Jesus possa atuar entre o Pai e nós. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, te louvamos por esta noite, te louvamos por essa atmosfera que o Senhor já nos conduz, porque podemos já sentir a tua presença aqui nesse lugar. E esse aqui não é outro lugar a não ser a tua casa, Senhor. Esta é a tua casa, Senhor, porque aqui estão os teus filhos. E onde os teus filhos estão, o Pai se faz presente. Onde os filhos estão, o Senhor Jesus Cristo, que é teu Filho, que é nosso irmão, mas é nosso Senhor, Ele também está presente aqui. E te louvamos pelo fato de reconhecer o nosso irmão mais velho como Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é mais do que Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é mais do que nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo em nós. E por Ele, para Ele, nós estamos aqui, te dando graças, ó Pai, pelo teu Filho Jesus. Te dando graças, ó Espírito Santo, pela tua presença renovadora. Renova os nossos corações, a nossa alma seja limpa pela presença do teu Espírito na palavra. Lava a nossa alma, lava o nosso ser. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos, porque somos feituras das mesmas e precisamos, ó Pai, do teu carinho, estar no teu regaço, o teu cuidado. A nós, Senhor, é uma necessidade extrema e é uma coisa, Senhor, imprescindível em nossas vidas, porque somos completamente necessitados de Ti. Então, ó Pai, toma a nossa alma e todo o nosso ser em Suas mãos e venha ter cuidado de nós como sempre tivera. Venha, Senhor, acalentar o nosso ser. Venha, Senhor, nos encher, Senhor, da Tua presença através dos Seus feitos de libertação, de cura, de renovação e de direcionamento aos céus. Ó Deus de paz, Senhor, eu levanto as minhas mãos aos céus nesta hora e quero Te louvar e Te agradecer, Senhor, porque tudo que Tu faz a nós é bom. Tudo, Senhor, que Tu, Senhor, atenta, Senhor, ao nosso favor é algo que nos promove, que nos vivifica e nos liberta a cada dia. Ó Deus de paz, temos por de fato essa noite como uma noite maravilhosa, porque é uma noite de contato com a Tua presença, é uma noite de contato com o nosso Deus, é uma noite de certeza que o Salvador Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, está aqui e Ele nos enche, Ele fala conosco e nós sentimos a presença dEle aqui porque ela é notória. E o Teu Espírito, Senhor, que paira nesse lugar, o Teu Espírito que repreende todos os outros espíritos,
O teu espírito que bota para correr qualquer outro espírito maligno, ele está aqui conosco. Obrigado, Espírito Santo. O teu espírito que nos vivifica, que nos restaura o nosso ser, que tira a lamúria, o choro, a dor, que tira, Senhor, do estado de depressão para um estado, Senhor, de alegria. É o espírito de alegria, é esse espírito que precisamos. Derrama sobre nós a cada dia, ó Pai. Oh Deus, queremos, Senhor, direcionar a nossa adoração a Ti, porque Tu és o Deus trino, porém uno. Oh Pai amado, Te louvamos, Senhor, e queremos aplaudir, Senhor, por essa trindade. Aplaudimos a Tua presença, aplaudimos, Senhor, porque Tu és eterno.